Era um dia quente, daqueles que fazem o ar tremular nas ruas do Rio de Janeiro. O sol queimava a pele, e o cheiro de asfalto quente misturava-se com o sal do mar. Eu, Ana, tinha acabado de descer do avião, com uma mochila nas costas e o coração cheio de sonhos. 22 anos, olhos brilhando com esperança, acreditando que estava prestes a viver uma aventura épica. Mateus, o homem que me trouxe até aqui, prometeu tudo: dinheiro, liberdade, uma vida nova. Ele disse que eu seria alguém no seu mundo. Você vai brilhar, Ana, ele sussurrou pelo telefone, com aquela voz grave que parecia acariciar as palavras. Eu acreditei. Como não acreditar? Ele era charmoso, poderoso, um rei das favelas. Mas eu não sabia que, no mundo de Mateus, promessas eram armadilhas, e eu estava caminhando direto para uma. Cheguei ao porto numa van velha, com janelas embaçadas e um motorista que não olhava nos meus olhos. O rio me recebeu com barulho, buzinas, gritos, o som de funk ecoando nas vielas. Mateus estava lá, esperando. Alto, com uma tatuagem de escorpião subindo pelo pescoço, ele sorriu. Mas aquele sorriso não alcançava os olhos. Eles eram frios, duros, como o metal de uma arma. Bem-vinda ao Brasil, Ana, ele disse, me entregando uma caipirinha gelada. Bebi, sentindo o gosto doce do limão e o calor do álcool. Aquele foi o último momento em que me senti livre. Acordei numa sala escura, com paredes de concreto rachado e um cheiro de mofo que grudava na garganta. Minhas coisas tinham sumido, mochila, passaporte, tudo. Uma corrente prendia meu tornozelo a um cano enferrujado. O som de vozes grossas e risadas ecoava do outro lado da porta. Foi aí que entendi. Eu não era uma convidada. Eu era uma prisioneira. Mateus apareceu horas depois, o escorpião na sua pele parecendo vivo à luz fraca. Você trabalha para mim agora, ele disse, sem rodeios. Faz o que eu mando, e talvez você viva. O talvez ficou ecoando na minha cabeça. Os dias seguintes foram um borrão de medo e dor. Eles me levaram para um galpão no meio da favela, um lugar onde o sol nunca entrava. Lá, eu era uma sombra entre outras sombras. Mulheres como eu, de olhos fundos e mãos trêmulas, embrulhavam pacotes de pó branco em silêncio. Homens armados vigiavam, com cigarros pendurados na boca e olhares que cortavam como faca. Eu aprendi rápido a não fazer perguntas. Uma garota tentou fugir na minha segunda noite. Eles a trouxeram de volta, e o som dos gritos dela ainda me assombra. Mateus não perdoava. Ele comandava aquele lugar como um deus cruel, e nós éramos seus sacrifícios. Minha vida virou uma rotina de terror. De manhã, eu carregava caixas pesadas até os caminhões, o suor escorrendo pelo rosto enquanto os capangas gritavam: mais rápido, gringa! À noite, eu limpava o galpão, varrendo o chão sujo de sangue e sujeira. Às vezes, eles me mandavam cozinhar arroz, feijão, qualquer coisa para encher a barriga dos homens de Mateus. Mas o pior vinha quando as luzes se apagavam. Eles entravam, com hálito de cachaça e mãos que não respeitavam. Eu aprendi a fechar os olhos e fingir que não estava ali. Mas dentro de mim, algo crescia, uma raiva quente, uma chama que recusava apagar. Eu sabia que, se quisesse viver, precisava escapar. Mas como? O galpão era uma fortaleza. Câmeras nos cantos, cães latindo à noite, guardas que nunca dormiam. Ainda assim, comecei a observar. Notei que os capangas ficavam descuidados depois de beber. Percebi que havia um duto de ventilação enferrujado atrás de uma pilha de caixas. E, numa noite, enquanto servia café, ouvi algo que mudou tudo. Mateus falava baixo com um homem de terno. A entrega no porto é em 3 dias. Todo mundo vai estar lá. Meu coração disparou. Era a minha chance. 3 dias para planejar. 3 dias para transformar minha raiva em ação. Eu tinha 3 dias. 3 dias para transformar a faísca de esperança em um plano que não terminasse comigo sangrando no chão de uma favela. O galpão era um labirinto de caixas, armas e medo, mas comecei a enxergar rachaduras no sistema de Mateus. Os capangas eram preguiçosos quando achavam que ninguém estava olhando. O duto de ventilação, coberto por uma grade enferrujada, parecia minha única saída. Eu precisava de uma ferramenta, de tempo e de coragem, e coragem era a única coisa que eu ainda tinha de sobra. Durante o dia,
Eu mantinha a cabeça baixa, carregando caixas, limpando mesas, fingindo ser só mais uma sombra quebrada. Mas meus olhos estavam em tudo: o molho de chaves pendurado no cinto de um capanga chamado João, que sempre cochilava depois do almoço. O jeito como os cães paravam de latir quando alguém jogava restos de comida. A rotina dos guardas, que trocavam turnos às 2 da manhã, deixando um intervalo de 5 minutos em que o pátio ficava vazio. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça da minha liberdade. À noite, enquanto as outras mulheres dormiam, eu arranhava a grade do duto com uma colher de metal que roubei da cozinha. Era lenta, mas cada lasca de ferrugem que caía era uma vitória. Havia um velho no galpão, o seu Zé, que cozinhava para os capangas. Ele era diferente, não gritava, não batia. Às vezes, ele me passava um pedaço extra de pão, olhando para mim como se soubesse o que eu estava planejando. Cuidado, menina, ele sussurrou uma noite, enquanto eu lavava pratos. O escorpião vê tudo. Ele não precisava dizer o nome de Mateus. A tatuagem no pescoço do chefe parecia viva, pulsando em cada canto daquele inferno. Mas seu Zé não me denunciou. Talvez ele tivesse seus próprios motivos para odiar o cartel. Talvez ele visse na minha raiva um eco da própria juventude perdida. Na véspera da grande operação no porto, eu sabia que precisava de algo mais. Uma arma, qualquer coisa para me defender se me pegassem. João, o capanga descuidado, era minha melhor chance. Ele tinha um facão preso ao cinto, uma lâmina curta e afiada que ele usava para cortar cordas e assustar as meninas. Durante o almoço, enquanto ele roncava numa cadeira, com a barriga cheia de feijão e cachaça, eu me aproximei. Meu coração batia tão alto que achei que ia acordá-lo. Com dedos trêmulos, puxei o facão do cinto dele. O metal estava quente, pesado. Escondi a lâmina dentro da minha calça, sentindo frio contra a pele. Era minha garantia, minha promessa de que não voltaria para aquela corrente. A noite da fuga chegou como uma tempestade. O ar estava pesado, o céu carregado de nuvens que escondiam a lua. O galpão estava agitado. Mateus e seus homens se preparavam para a entrega no porto. Caminhões ronronavam do lado de fora, e vozes gritavam ordens. Era agora ou nunca. Esperei até as 2 da manhã, quando os guardas trocaram de turno. O pátio ficou silencioso por aqueles preciosos 5 minutos. Corri para o canto do galpão, onde as caixas escondiam o duto. A grade já estava solta, graças às noites de trabalho com a colher. Puxei-a com força, e ela cedeu com um rangido que fez meu estômago gelar. Olhei ao redor. Ninguém. Meus pulmões queimavam enquanto eu engatinhava pelo duto, a poeira me sufocando, o facão raspando contra o metal. O duto parecia infinito, um túnel para o inferno ou para a liberdade, eu não sabia. Mas então vi uma luz fraca à frente. Empurrei uma tampa solta e caí num beco fedendo a lixo e urina. O ar da favela era úmido, cheio de sons. Um rádio tocando funk, o latido de um cão, o ronco de uma moto. Eu estava fora do galpão, mas não estava livre. Ainda podia ouvir os gritos dos capangas, agora alertas, procurando por mim. Mateus sabia. O escorpião sempre sabe. Corri pelas vielas, as pernas tremendo, o facão na mão. As favelas eram um labirinto de concreto e medo, mas eu conhecia o caminho para o porto. Tinha memorizado cada curva enquanto carregava caixas. Uma mulher idosa, fumando na porta de uma casa, me viu passar. Corre, menina, ela sussurrou, apontando para uma escada estreita. Não sei se ela me ajudou por pena ou porque também odiava Mateus, mas agradeci com um aceno e mergulhei na escuridão. O porto estava próximo, mas os capangas também. Ouvi o som de botas pesadas atrás de mim, vozes gritando meu nome. Ana, sua ingrata. Um deles, um brutamonte chamado Carlinhos, apareceu na minha frente, bloqueando a viela. Ele riu, mostrando dentes tortos. Acha que vai aonde, gringa? Ele avançou, e eu não pensei 2 vezes. Puxei o facão e o acertei no braço. Ele gritou, o sangue espirrando, e eu passei por ele, correndo como se minha vida dependesse disso. Porque dependia. Cheguei ao porto com o peito ardendo, o gosto de sal e medo na boca. Os navios brilhavam sob luzes amarelas, e o cheiro de diesel enchia o ar. Um homem velho, com rugas profundas e um boné sujo, estava descarregando caixas. Me ajuda, implorei,
mostrando as poucas moedas que tinha roubado de João. Ele olhou para mim, depois para o facão na minha mão, e assentiu. Entra no porão, ele disse, apontando para o navio cargueiro. Mas se te pegarem, nunca te vi. Subi a rampa, meu coração batendo tão alto que achei que o mundo inteiro podia ouvir. No porão, escondida entre caixas de frutas podres, senti o navio tremer. Estava partindo. O som do motor era como uma canção de liberdade, mas a sombra de Mateus ainda pairava sobre mim. Eu sabia que ele não esqueceria. O escorpião nunca esquece. O porão do navio cheirava fruta podre e óleo diesel, um fedor que grudava na garganta, mas para mim era o perfume da liberdade. Eu me encolhi entre as caixas, o facão ainda na mão, o metal quente contra a palma suada. O ronco do motor vibrava no chão, e cada tremor do navio parecia um passo para longe do inferno de Mateus. Mas eu não podia relaxar. Não ainda. O escorpião tinha olhos em todos os lugares, e o porto não era o fim da linha, era só o começo. Meu coração batia tão rápido que parecia querer pular do peito, e cada rangido do navio me fazia imaginar capangas invadindo o porão, com suas botas pesadas e risadas cruéis. Fechei os olhos, tentando me convencer de que estava segura, mas a imagem da tatuagem de Mateus, aquele escorpião negro pulsando no pescoço dele, não saía da minha cabeça. O velho que me deixou subir no navio, ele disse que se chamava Manuel, tinha me dado um olhar que misturava pena e desconfiança. Fica quieta, menina, ele sussurrou antes de fechar a tampa do porão. Se te acharem, é o meu pescoço que cortam. Eu não sabia se podia confiar nele, mas não tinha escolha. As moedas que roubei de João não compravam lealdade, só um esconderijo temporário. Encolhida ali, no escuro, com o facão apertado contra o peito, comecei a repassar tudo na minha cabeça. O galpão, as correntes, os gritos das outras mulheres. Eu tinha escapado, mas a que custo? Minha mochila, meu passaporte, minha vida antiga, tudo ficou para trás. Eu era uma fugitiva agora, uma sombra sem nome, e o Brasil, que um dia pareceu um sonho, era uma selva onde eu precisava sobreviver. O navio balançava, e o som das ondas batendo no casco era quase hipnótico. Mas então ouvi algo que fez meu sangue gelar. Vozes. Não as vozes roucas dos marinheiros, mas algo mais afiado, mais perigoso. Passos pesados ecoaram no convés acima, e uma lanterna cortou a escuridão do porão, a luz dançando pelas frestas das caixas. Ela tá aqui em algum lugar, alguém gritou. Era a voz de Carlinhos, o capanga que eu tinha cortado na viela. O braço dele devia estar sangrando ainda, mas a raiva na voz dele era mais forte que a dor. Meu estômago revirou. Como eles me encontraram tão rápido? Alguém tinha me entregado? Manuel. Ou será que Mateus tinha olhos até nos navios que cruzavam o Atlântico? Eu me arrastei para trás, tentando me fundir com as sombras. O facão tremia na minha mão, e eu sabia que, se me encontrassem, não haveria segunda chance. As vozes ficaram mais altas, e agora eu podia ouvir o som de caixas sendo chutadas, madeira estalando. A gringa não vai longe, disse outro homem, com uma risada que parecia um rosnado. Mateus quer a cabeça dela. Eu engoli um grito, mordendo o lábio até sentir o gosto de sangue. Pensei em seu Zé, o cozinheiro, e nas palavras dele, o escorpião vê tudo. Mas eu não ia deixar aquele escorpião me pegar. Não depois de tudo. Olhei ao redor, desesperada. O porão era um labirinto de caixas e barris, mas havia uma escotilha pequena numa parede, coberta por uma lona suja. Era minha única chance. Rastejei até lá, cada movimento lento para não fazer barulho. A lona era pesada, grudenta de sujeira, mas consegui puxá-la. A escotilha era apertada, mas eu era magra, meses de fome no galpão tinham garantido isso. Empurrei meu corpo pelo buraco, o facão raspando no metal, e caí do outro lado, num compartimento ainda mais escuro. O ar aqui era denso, cheirando a mofo e sal. Mas eu estava viva, e isso era tudo que importava. Os passos dos capangas ainda ecoavam, mas agora estavam mais distantes. Eles não sabiam da escotilha. Pelo menos por enquanto, eu tinha ganhado tempo. Sentei no chão frio, tentando respirar sem fazer barulho. Meu plano era simples: ficar escondida até o navio chegar a São Paulo. Manuel tinha dito que a viagem levaria 2 dias. 2 dias encolhida num canto, sem comida, sem água, com medo como única companhia.
Mas eu já tinha sobrevivido ao pior. Mateus tinha tirado tudo de mim, minha esperança, minha dignidade, mas não minha vontade de lutar. Eu ia chegar a São Paulo, e lá, de alguma forma, ia começar de novo. As horas passaram, ou talvez fossem minutos. No escuro, o tempo se desfaz como fumaça. O navio balançava, e o som das ondas era a única coisa que me mantinha sã. Mas então, um novo som cortou o silêncio. Um latido. Cães. Mateus tinha trazido os cães do galpão, aqueles monstros que rosnavam para qualquer um que se aproximasse do portão. Eles estavam no navio, farejando, procurando. Meu cheiro estava em todos os lugares. O suor, o sangue, o medo. Eu apertei o facão com mais força, sentindo a lâmina morder a palma da minha mão. Se os cães me encontrassem, eu não ia me render. Não ia voltar para as correntes. De repente, a escotilha rangeu. A luz de uma lanterna cortou o escuro, e eu vi a silhueta de um homem. Não era Carlinhos, nem Manuel. Era alguém novo, magro, com uma cicatriz cortando o rosto. Eu sei que você tá aí, gringa, ele disse, a voz calma, quase gentil. Mas não havia gentileza nos olhos dele. Ele segurava uma pistola, e o cano brilhava sob a luz. Meu corpo congelou, mas minha mente gritava: corre, luta, sobrevive. Eu não tinha vindo tão longe para morrer num porão fedorento. Levantei o facão, pronta para atacar, mas ele foi mais rápido. Ele pulou pela escotilha, e o som do cão latindo ficou mais alto, mais próximo. Eu sabia que não podia enfrentá-lo e ao cão ao mesmo tempo. Então fiz a única coisa que podia. Corri. Havia uma escada de metal no canto do compartimento, subindo para o convés. Subi os degraus, o facão ainda na mão, o coração explodindo no peito. O homem gritou algo, e o cão latiu, mas eu não olhei para trás. Cheguei ao convés, o vento salgado batendo no meu rosto, e vi o mar à minha frente, negro e infinito. O navio estava em movimento, mas eu não tinha para onde ir. Ou talvez tivesse. No canto do convés, vi um bote salva-vidas, coberto por uma lona. Era loucura, mas loucura era tudo que eu tinha. Corri até o bote, puxei a lona e me joguei dentro, cortando as cordas com o facão. O bote caiu no mar com um baque que ecoou como um trovão. A água gelada me engoliu, e por um momento, achei que ia afundar. Mas então o bote flutuou, e eu comecei a remar, com toda a força que ainda tinha. Atrás de mim, o navio brilhava como um monstro de luzes, e eu podia ouvir os gritos dos capangas, os latidos dos cães. Mas o mar era grande, e a noite era escura. Eu estava sozinha, mas estava viva. O mar era um monstro vivo, balançando o bote salva-vidas como se quisesse me engolir. A água gelada respingava no meu rosto, misturando-se com o suor e o sal das lágrimas que eu nem percebia que estava derramando. O facão ainda estava na minha mão, a lâmina molhada refletindo as luzes distantes do navio que eu tinha acabado de abandonar. Remar era um sofrimento, meus braços tremiam, meus pulmões ardiam, e o peso do medo fazia cada movimento parecer impossível. Mas eu não podia parar. Lá atrás, no navio, as vozes dos capangas de Mateus ainda ecoavam, misturadas com os latidos furiosos dos cães. Eles sabiam que eu tinha escapado. O escorpião sabia. E eu sabia que ele não ia descansar até me encontrar. A noite era escura, o céu encoberto por nuvens pesadas que escondiam as estrelas. O bote era pequeno, frágil, uma casca de nós contra a imensidão do Atlântico. Eu não tinha ideia de onde estava indo. São Paulo, meu destino, ficava a centenas de quilômetros, e eu não tinha mapa, bússola, nem comida. Só o facão, minha raiva e uma vontade teimosa de sobreviver. Enquanto remava, flashes do galpão voltavam à minha mente, as correntes no meu tornozelo, o cheiro de sangue e medo, os olhos frios de Mateus. Eu tinha prometido a mim mesma que nunca mais seria prisioneira. Mas ali, no meio do mar, comecei a me perguntar se liberdade não era só outro tipo de prisão. As horas se arrastavam, e o cansaço pesava como chumbo. Meus braços doíam tanto que eu mal conseguia segurar os remos. O frio da noite cortava minha pele, e a roupa molhada grudava no corpo, fazendo-me tremer. Mas então, ao longe, vi um brilho fraco, como uma promessa. Terra! Não sabia se era uma praia, uma ilha ou apenas uma ilusão, mas era algo para mirar. Remei com o pouco de força que me restava,
o bote balançando perigosamente a cada onda. Quando finalmente senti a areia sob o casco, quase desmaiei de alívio. Arrastei-me para fora do bote, as pernas cedendo, e caí de joelhos na praia. O som das ondas era suave agora, quase reconfortante, mas eu sabia que não podia ficar ali. Mateus tinha contatos em todos os cantos do Brasil. Uma praia deserta não era um esconderijo. A areia estava fria sob meus pés, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo barulho distante de ondas. Olhei ao redor, tentando me orientar. A praia era estreita, cercada por rochas escuras e vegetação densa. Não havia luzes, nem casas, nem sinais de vida. Mas então, vi algo que fez meu coração acelerar. Pegadas na areia. Não eram minhas. Eram grandes, profundas, como se alguém pesado tivesse passado por ali recentemente. Meu primeiro instinto foi correr. Mas para onde? O mar estava atrás de mim, e a mata à frente parecia um labirinto pronto para me engolir. Peguei o facão, apertando com força, e comecei a caminhar, mantendo-me nas sombras das rochas. Foi então que ouvi um som, um estalo, como um galho se quebrando. Girei o corpo, o facão levantado, pronta para lutar. Uma figura emergiu da escuridão, um homem baixo, com cabelo grisalho e uma camisa rasgada. Ele levantou as mãos, os olhos arregalados. "Calma, moça, calma", ele disse, a voz tremendo. "Não sou do cartel." Ele se apresentou como Pedro, um pescador que vivia numa cabana ali perto. Disse que tinha visto meu bote chegar e veio checar. Eu não sabia se podia confiar nele, já tinha aprendido que promessas no Brasil vinham com preço, mas ele parecia inofensivo, e eu estava exausta demais para discutir. Pedro me levou até sua cabana, uma construção de madeira que parecia prestes a desabar. Lá dentro, o cheiro de peixe seco e café velho enchia o ar. Ele me deu uma caneca de café quente e um pedaço de pão duro, que devorei como se fosse um banquete. Enquanto comia, ele me contou que conhecia o cartel de Mateus. "Eles vêm aqui às vezes", ele disse, olhando para o chão. "Procuram gente como você. Gente que foge." Meu estômago revirou. Eu sabia que não podia ficar. Mas Pedro ofereceu ajuda. Disse que conhecia um caminho pelas trilhas da mata que levava a uma estrada onde caminhões passavam rumo a São Paulo. "É perigoso", ele avisou. "Mas é sua melhor chance." Eu não tinha escolha. Depois de descansar algumas horas, peguei o facão e segui Pedro pela mata. A trilha era estreita, coberta de raízes e espinhos que cortavam minhas pernas. O calor da manhã começava a subir, e o zumbido de mosquitos era constante. Pedro ia na frente, silencioso, carregando uma lanterna que mal iluminava o caminho. Eu mantinha o facão pronto, desconfiada de cada sombra. E então, ouvimos o som que eu temia: motores. Carros, ou talvez motos, se aproximando rápido. Pedro parou, o rosto pálido. "Eles te encontraram", ele sussurrou. "Corre." Eu não hesitei. Disparei pela mata, os galhos rasgando minha pele, o coração na garganta. Atrás de mim, ouvia gritos, pneus cantando, o latido de cães. Mateus não ia desistir. O escorpião nunca desiste. Mas eu também não. Corri até meus pulmões queimarem, até a mata abrir numa estrada de terra batida. Lá, um caminhão velho, com a carroceria cheia de caixas, estava parado. O motorista, um homem gordo com um cigarro na boca, olhou para mim como se eu fosse um fantasma. "Me leva para São Paulo", implorei, mostrando o facão. Ele riu, mas assentiu. "Entra aí atrás, menina. Mas se alguém perguntar, você não existe." Subi na carroceria, escondendo-me entre as caixas. O caminhão começou a se mover, o ronco do motor abafando os sons da mata. Eu estava viva, mas não estava segura. Enquanto o caminhão sacolejava pela estrada, eu pensava em Mateus, na tatuagem dele, no ódio que vi nos olhos dele. Ele não ia parar de me procurar. Mas eu também não ia parar de lutar. São Paulo era minha chance de recomeçar, de ser mais do que uma prisioneira. Eu apertava o facão, sentindo o peso da lâmina, e prometi a mim mesma: nunca mais seria uma vítima. O caminhão seguia pela estrada, e o sol nascia, pintando o céu de laranja. Eu não sabia o que me esperava em São Paulo, uma nova vida, ou apenas novos perigos. Mas, pela primeira vez em meses,
senti algo que parecia esperança. Não a esperança ingênua que me trouxe ao Brasil, mas uma esperança dura, afiada como facão na minha mão. Eu tinha escapado do galpão, do navio, da mata. Eu era mais forte do que Mateus pensava. E, se o escorpião viesse atrás de mim, eu estaria pronta. O caminhão sacolejava pela estrada de terra, cada buraco fazendo as caixas ao meu redor balançarem como se fossem desmoronar em cima de mim. Eu me encolhia entre elas, o facão ainda na mão, o metal quente contra a palma suada. O cheiro de poeira e gasolina enchia o ar, e o ronco do motor abafava os latidos distantes dos cães de Mateus. Eu sabia que eles estavam lá, em algum lugar, farejando, caçando. O escorpião não desistia, e seus capangas eram como sombras que se moviam na escuridão, sempre um passo atrás de mim. Mas ali, escondida na carroceria, com o sol subindo no céu e pintando o horizonte de vermelho, eu sentia um fio de esperança. Não era mais a esperança cega que me trouxe ao Brasil, mas algo mais bruto, forjado na dor e na raiva. Eu tinha sobrevivido ao galpão, ao navio, à mata. Eu podia sobreviver a isso. O motorista não falava comigo. De vez em quando, ele olhava pelo retrovisor, o cigarro pendurado na boca, soltando fumaça como uma chaminé. Se alguém parar a gente, você é um fantasma, entendeu? Ele resmungou, antes de aumentar o rádio, onde um samba animado tentava abafar o peso do momento. Eu não respondi. Só assenti, mantendo o facão escondido sob a perna. Não confiava nele, assim como não confiava em Pedro, o pescador, ou em Manuel, o homem do navio. No Brasil, aprendi rápido que confiança era um luxo que eu não podia pagar. Mas aquele caminhão era minha passagem para São Paulo, e cada quilômetro que ele rodava me afastava mais de Mateus e do seu cartel. A estrada de terra deu lugar a uma rodovia de asfalto, e o sol agora queimava alto, o calor entrando pela lona rasgada da carroceria. Meu estômago roncava, o pão duro de Pedro tinha sido minha última refeição, e isso parecia uma eternidade atrás. Mas a fome era um velho conhecido. No galpão, havia dias em que só nos davam arroz aguado e restos de carne. A fome me mantinha alerta, afiada. Comecei a planejar o que faria em São Paulo. Precisava de dinheiro, de um lugar para ficar, de um jeito de sumir. Talvez conseguisse um trabalho em um bar, ou limpando casas, algo que não exigisse documentos, porque eu não tinha mais nenhum. Mateus tinha levado tudo, meu passaporte, minha identidade, minha história. Mas ele não levou minha vontade de lutar. O caminhão diminuiu a velocidade, e meu coração disparou. Ouvi o som de sirenes, pneus cantando na estrada. Meus dedos apertaram o facão, e eu me encolhi ainda mais entre as caixas. Espiei por uma fresta na lona e vi luzes piscando, uma viatura da polícia rodoviária. O motorista xingou baixo, jogando cigarro pela janela, e parou no acostamento. "Fica quieta, garota", ele sussurrou, a voz tensa. Eu não sabia se ele estava com medo da polícia ou de mim. Talvez dos dois. Ouvi vozes do lado de fora, um policial pedindo documentos, o motorista respondendo com um tom forçado de calma. "Só levando frutas para São Paulo, seu guarda", ele disse. Mas então, outra voz cortou o ar, uma voz que eu conhecia. Era Carlinhos, o capanga que eu tinha cortado na viela. "A gringa tá aí", ele gritou. "Eu sei que tá." Meu sangue gelou. Como ele me encontrou? Alguém tinha me rastreado, Pedro, Manuel, ou até o motorista. Não importava. Eles estavam aqui, e eu estava encurralada. O policial parecia confuso, pedindo explicações, mas Carlinhos não era homem de conversa. Ouvi o som de metal, uma arma sendo engatilhada. "Abre essa carroceria agora", ele ordenou. O motorista hesitou, e então ouvi um baque, como se alguém tivesse batido nele. Não esperei para descobrir. Peguei o facão, rastejei até a traseira da carroceria e pulei para fora, caindo na beira da estrada. A dor subiu pelas pernas, mas ignorei. Corri para a mata ao lado da rodovia, os galhos rasgando minha pele, o barulho de tiros ecoando atrás de mim. A mata era densa, um emaranhado de cipós e árvores que pareciam fechar o caminho a cada passo. Eu corria sem direção, só sabendo que precisava me afastar. Os gritos de Carlinhos ficavam mais fracos, mas os latidos dos cães voltaram, mais altos, mais próximos. Mateus tinha mandado seus melhores caçadores. Eu sabia que não podia parar,
mas meu corpo estava no limite. Tropecei numa raiz, caindo de cara na terra úmida, o facão voando da minha mão. Por um segundo, pensei em desistir. Deitar ali, deixar eles me pegarem, acabar com tudo. Mas então vi o rosto de Mateus na minha mente, aquele sorriso frio, o escorpião no pescoço dele pulsando como se estivesse vivo. Não. Eu não ia dar a ele essa vitória. Rastejei até o facão, meus dedos encontrando a lâmina no escuro. Levantei-me, ignorando a dor, e continuei correndo. A mata abriu numa clareira, e ali, como um milagre, vi uma estrada secundária, onde uma moto estava parada, o motor ainda ligado. Um garoto, talvez de uns 16 anos, estava ao lado, mexendo no celular. Ele olhou para mim, assustado, e eu não pensei duas vezes. Me ajuda, implorei, levantando o facão, mas sem ameaçar. Por favor. Ele hesitou, olhando para a mata, onde os latidos dos cães ecoavam. Tá fugindo de quem? Ele perguntou. Do diabo, respondi. Ele riu, um riso nervoso, mas apontou para a garupa da moto. Sobe. Segurei-me nele enquanto a moto disparava pela estrada, o vento cortando meu rosto, o barulho do motor abafando tudo. O garoto, que disse se chamar Lucas, não fez perguntas. Só acelerava, as mãos firmes no guidão. Pra onde? Ele gritou contra o vento. São Paulo, respondi. Ele riu de novo. Tá fugindo mesmo, hein? Eu não respondi. Só olhava para trás, esperando ver as luzes dos carros de Mateus, mas a estrada estava vazia. Por enquanto. Lucas me deixou numa rodoviária pequena, numa cidadezinha que eu nem sabia o nome. Boa sorte, moça, ele disse, antes de sumir na poeira. Usei as últimas moedas que tinha para comprar uma passagem para São Paulo. O ônibus era velho, com bancos rasgados e cheiro de mofo, mas para mim era um palácio. Sentei no fundo, o facão escondido na cintura, e olhei pela janela enquanto o ônibus começava a se mover. A paisagem passava, árvores, campos, cidades pequenas, e eu sentia o peso do passado ficando para trás. Mas não todo ele. Mateus ainda estava lá fora, e eu sabia que o escorpião nunca esquece. Cheguei a São Paulo ao amanhecer, o céu cinza misturado com o brilho dos arranha-céus. A rodoviária era um caos de gente, vozes, cheiros. Eu era só mais uma na multidão, e isso me dava uma estranha sensação de segurança. Desci do ônibus, o facão ainda comigo, e caminhei pelas ruas, sem rumo, mas com uma certeza, eu tinha escapado. Não só do galpão, do navio, da mata, mas de quem eu era antes. A Ana que acreditou nas promessas de Mateus estava morta. A nova Ana era diferente, mais dura, mais afiada, como a lâmina que eu carregava. O caminhão seguia pela estrada, e o sol nascia, pintando o céu de laranja. Eu não sabia o que me esperava em São Paulo, uma nova vida, ou apenas novos perigos. Mas, pela primeira vez em meses, senti algo que parecia esperança. Não a esperança ingênua que me trouxe ao Brasil, mas uma esperança dura, afiada como facão na minha mão. Eu tinha escapado do galpão, do navio, da mata. Eu era mais forte do que Mateus pensava. E, se o escorpião viesse atrás de mim, eu estaria pronta. O caminhão sacolejava pela estrada de terra, cada buraco fazendo as caixas ao meu redor balançarem como se fossem desmoronar em cima de mim. Eu me encolhia entre elas, o facão ainda na mão, o metal quente contra a palma suada. O cheiro de poeira e gasolina enchia o ar, e o ronco do motor abafava os latidos distantes dos cães de Mateus. Eu sabia que eles estavam lá, em algum lugar, farejando, caçando. O escorpião não desistia, e seus capangas eram como sombras que se moviam na escuridão, sempre um passo atrás de mim. Mas ali, escondida na carroceria, com o sol subindo no céu e pintando o horizonte de vermelho, eu sentia um fio de esperança. Não era mais a esperança cega que me trouxe ao Brasil, mas algo mais bruto, forjado na dor e na raiva. Eu tinha sobrevivido ao galpão, ao navio, à mata. Eu podia sobreviver a isso. O motorista não falava comigo. De vez em quando, ele olhava pelo retrovisor, o cigarro pendurado na boca, soltando fumaça como uma chaminé. Se alguém parar a gente, você é um fantasma, entendeu? Ele resmungou, antes de aumentar o rádio, onde um samba animado tentava abafar o peso do momento. Eu não respondi. Só assenti, mantendo o facão escondido sob a perna. Não confiava nele,
Assim como não confiava em Pedro, o pescador, ou em Manuel, o homem do navio. No Brasil, aprendi rápido que confiança era um luxo que eu não podia pagar. Mas aquele caminhão era minha passagem para São Paulo, e cada quilômetro que ele rodava me afastava mais de Mateus e do seu cartel. A estrada de terra deu lugar a uma rodovia de asfalto, e o sol agora queimava alto, o calor entrando pela lona rasgada da carroceria. Meu estômago roncava. O pão duro de Pedro tinha sido minha última refeição, e isso parecia uma eternidade atrás. Mas a fome era um velho conhecido. No galpão, havia dias em que só nos davam arroz aguado e restos de carne. A fome me mantinha alerta, afiada. Comecei a planejar o que faria em São Paulo. Precisava de dinheiro, de um lugar para ficar, de um jeito de sumir. Talvez conseguisse um trabalho em um bar, ou limpando casas, algo que não exigisse documentos, porque eu não tinha mais nenhum. Mateus tinha levado tudo, meu passaporte, minha identidade, minha história. Mas ele não levou minha vontade de lutar. O caminhão diminuiu a velocidade, e meu coração disparou. Ouvi o som de sirenes, pneus cantando na estrada. Meus dedos apertaram o facão, e eu me encolhi ainda mais entre as caixas. Espiei por uma fresta na lona e vi luzes piscando, uma viatura da polícia rodoviária. O motorista xingou baixo, jogando cigarro pela janela, e parou no acostamento. Fica quieta, garota, ele sussurrou, a voz tensa. Eu não sabia se ele estava com medo da polícia ou de mim. Talvez dos dois. Ouvi vozes do lado de fora, um policial pedindo documentos, o motorista respondendo com um tom forçado de calma. Só levando frutas para São Paulo, seu guarda, ele disse. Mas então, outra voz cortou o ar, uma voz que eu conhecia. Era Carlinhos, o capanga que eu tinha cortado na viela. A gringa tá aí, ele gritou. Eu sei que tá. Meu sangue gelou. Como ele me encontrou? Alguém tinha me rastreado, Pedro, Manuel, ou até o motorista. Não importava. Eles estavam aqui, e eu estava encurralada. O policial parecia confuso, pedindo explicações, mas Carlinhos não era homem de conversa. Ouvi o som de metal, uma arma sendo engatilhada. Abre essa carroceria agora, ele ordenou. O motorista hesitou, e então ouvi um baque, como se alguém tivesse batido nele. Não esperei para descobrir. Peguei o facão, rastejei até a traseira da carroceria e pulei para fora, caindo na beira da estrada. A dor subiu pelas pernas, mas ignorei. Corri para a mata ao lado da rodovia, os galhos rasgando minha pele, o barulho de tiros ecoando atrás de mim. A mata era densa, um emaranhado de cipós e árvores que pareciam fechar o caminho a cada passo. Eu corria sem direção, só sabendo que precisava me afastar. Os gritos de Carlinhos ficavam mais fracos, mas os latidos dos cães voltaram, mais altos, mais próximos. Mateus tinha mandado seus melhores caçadores. Eu sabia que não podia parar, mas meu corpo estava no limite. Tropecei numa raiz, caindo de cara na terra úmida, o facão voando da minha mão. Por um segundo, pensei em desistir. Deitar ali, deixar eles me pegarem, acabar com tudo. Mas então vi o rosto de Mateus na minha mente, aquele sorriso frio, o escorpião no pescoço dele pulsando como se estivesse vivo. Não. Eu não ia dar a ele essa vitória. Rastejei até o facão, meus dedos encontrando a lâmina no escuro. Levantei-me, ignorando a dor, e continuei correndo. A mata abriu numa clareira, e ali, como um milagre, vi uma estrada secundária, onde uma moto estava parada, o motor ainda ligado. Um garoto, talvez de uns 16 anos, estava ao lado, mexendo no celular. Ele olhou para mim, assustado, e eu não pensei duas vezes. Me ajuda, implorei, levantando o facão, mas sem ameaçar. Por favor. Ele hesitou, olhando para a mata, onde os latidos dos cães ecoavam. Tá fugindo de quem? Ele perguntou. Do diabo, respondi. Ele riu, um riso nervoso, mas apontou para a garupa da moto. Sobe. Segurei-me nele enquanto a moto disparava pela estrada, o vento cortando meu rosto, o barulho do motor abafando tudo. O garoto, que disse se chamar Lucas, não fez perguntas. Só acelerava, as mãos firmes no guidão. Pra onde? Ele gritou contra o vento. São Paulo, respondi. Ele riu de novo. Tá fugindo mesmo, hein? Eu não respondi. Só olhava para trás,
esperando ver as luzes dos carros de Mateus, mas a estrada estava vazia. Por enquanto. Lucas me deixou numa rodoviária pequena, numa cidadezinha que eu nem sabia o nome. Boa sorte, moça, ele disse, antes de sumir na poeira. Usei as últimas moedas que tinha para comprar uma passagem para São Paulo. O ônibus era velho, com bancos rasgados e cheiro de mofo, mas para mim era um palácio. Sentei no fundo, o facão escondido na cintura, e olhei pela janela enquanto o ônibus começava a se mover. A paisagem passava, árvores, campos, cidades pequenas, e eu sentia o peso do passado ficando para trás. Mas não todo ele. Mateus ainda estava lá fora, e eu sabia que o escorpião nunca esquece. Cheguei a São Paulo ao amanhecer, o céu cinza misturado com o brilho dos arranha-céus. A rodoviária era um caos de gente, vozes, cheiros. Eu era só mais uma na multidão, e isso me dava uma estranha sensação de segurança. Desci do ônibus, o facão ainda comigo, e caminhei pelas ruas, sem rumo, mas com uma certeza: eu tinha escapado. Não só do galpão, do navio, da mata, mas de quem eu era antes. A Ana que acreditou nas promessas de Mateus estava morta. A nova Ana era diferente, mais dura, mais afiada, como a lâmina que eu carregava. As ruas de São Paulo eram um caos pulsante, um mar de gente, carros e barulho que parecia engolir qualquer um que parasse por muito tempo. O sol da manhã batia no concreto, refletindo nos vidros dos prédios altos, e o calor já começava a grudar na minha pele. Eu caminhava rápido, o facão escondido sob a camisa rasgada, os olhos varrendo cada esquina, cada rosto. Não era paranoia, era sobrevivência. Mateus e seu cartel tinham tentáculos longos, e eu sabia que uma cidade como São Paulo não era grande bastante para me esconder para sempre. Mas, por agora, a multidão era minha aliada, me engolindo como se eu fosse só mais uma alma perdida entre milhões. Meu estômago roncava, e as pernas tremiam de exaustão, mas eu não podia parar. Não ainda. A nova Ana, a que nasceu nas correntes do galpão e se forjou na fuga, não parava. A rodoviária ficou para trás, e eu me misturei ao fluxo de pessoas nas calçadas do centro. Vendedores gritavam, oferecendo café, pão de queijo, celulares baratos. O cheiro de comida de rua me fez salivar, mas as moedas que roubei de João já tinham ido para a passagem de ônibus. Eu precisava de dinheiro, de um lugar para dormir, de um plano. Mas, acima de tudo, precisava desaparecer. Mateus não era só um homem, ele era uma máquina, um império de medo que controlava favelas, portos e até policiais. Eu tinha visto isso no galpão, nos olhos assustados das outras mulheres, nos subornos que os capangas entregavam como se fosse troco. Ele me encontraria, mais cedo ou mais tarde. A questão era, o que eu faria quando esse momento chegasse? Entrei numa viela estreita, longe dos olhares curiosos, e me encostei numa parede grafitada, tentando respirar. Minha cabeça girava. Fome, cansaço, medo. Foi então que vi um cartaz colado num poste, meio rasgado, mas ainda legível. Precisa-se de ajudante de cozinha. Pagamento diário. Sem experiência. Havia um endereço e um nome, Dona Rosa, um restaurante chamado Sabor da Terra. Não era muito, mas era um começo. Peguei um pedaço de papel do chão e anotei o endereço com um toco de lápis que achei no bolso. Era um risco. Qualquer trabalho significava exposição, perguntas, olhares. Mas ficar parada significava morrer de fome, ou pior, ser encontrada. O restaurante ficava numa rua movimentada, com mesas de plástico na calçada e um cheiro de feijão e carne assada que quase me fez desmaiar. Dona Rosa era uma mulher pequena, com cabelo preso num coque apertado e olhos que pareciam enxergar através de mim. Você tá fugindo de quê, menina? Ela perguntou, enquanto eu lavava pratos na cozinha quente e abarrotada. Não respondi, mas ela não insistiu. Só me entregou um avental e apontou para uma pilha de panelas. Trabalha bem, e eu te pago no fim do dia. Mas não quero problema aqui. Assenti, mantendo o facão escondido na cintura, sob a camisa. O peso dele me dava uma estranha sensação de segurança, como se fosse a única coisa entre mim e o escorpião. Os dias seguintes foram uma dança delicada. Eu trabalhava na cozinha do Sabor da Terra, lavando pratos, cortando cebolas, varrendo o chão. Dona Rosa me pagava em dinheiro, o suficiente para comer e alugar um quarto minúsculo num cortiço perto do restaurante. Era um lugar fedido,
com paredes mofadas e baratas correndo no escuro, mas era meu. Pela primeira vez em meses, eu tinha uma porta que podia trancar. À noite, deitada num colchão fino, com o facão ao lado da cabeça, eu sonhava com Mateus. Não eram pesadelos, mas memórias, o jeito como ele sorria, a tatuagem que parecia viva, a promessa de uma vida nova que virou uma corrente. Acordava suando, o coração disparado, mas me recusava a ceder ao medo. Eu tinha escapado. Eu era mais forte do que ele pensava. Mas São Paulo não era um conto de fadas. A cidade era um labirinto de perigos, e eu sabia que o cartel tinha olhos em todos os lugares. Uma noite, enquanto varria o restaurante depois do fechamento, vi um homem do outro lado da rua. Ele estava encostado num poste, fumando, os olhos fixos na vitrine do Sabor da Terra. Não era um cliente qualquer. Eu conhecia aquele olhar, o mesmo dos capangas no galpão, frio, calculado. Meu estômago revirou. Peguei o facão, que agora carregava numa bolsa velha que Dona Rosa me deu, e saí pelos fundos, evitando a rua principal. A noite estava quente, o ar pesado com cheiro de lixo e asfalto. Caminhei rápido, virando em vielas, olhando por cima do ombro. O homem não me seguiu, ou pelo menos eu não o vi. Mas eu sabia, ele era do cartel. No dia seguinte, falei com Dona Rosa. Preciso ir embora, disse, sem dar detalhes. Ela me olhou por um longo momento, depois enfiou a mão no bolso e me entregou um maço de notas. É mais do que você ganhou, ela disse. Mas algo me diz que você precisa mais do que eu. Seus olhos eram gentis, mas firmes. Se cuida, menina, e não olha para trás. Agradeci, com a voz embargada, e saí do restaurante antes que o homem do poste voltasse. Comprei outra passagem de ônibus, dessa vez para um lugar que nem eu sabia direito, uma cidadezinha no interior, longe dos olhos de Mateus. O ônibus sacolejava por estradas tortuosas, e eu olhava pela janela, o facão na bolsa, a mente girando. São Paulo tinha sido um recomeço, mas não uma salvação. O cartel ainda estava lá fora, e eu sabia que o escorpião não esquecia. Mas, enquanto o ônibus seguia, com o sol poente pintando o céu de roxo, eu fiz uma promessa a mim mesma. Não importava o quanto corresse, não importava o quão longe fosse, eu nunca mais seria a Ana que acreditou em promessas fáceis. Eu era uma sobrevivente, uma lutadora, uma mulher que enfrentou o inferno e saiu viva. E, se Mateus viesse atrás de mim, ele ia encontrar uma Ana que não se curvava. A cidadezinha onde cheguei era pequena, com ruas de paralelepípedo e uma praça onde crianças brincavam sob a luz de lampiões. Encontrei trabalho numa padaria, servindo café e pão quente. Não era muito, mas era honesto. Aluguei um quarto com uma janela que dava para uma colina verde, e pela primeira vez em muito tempo, dormi sem segurar o facão. Mas nunca o guardei longe. Ele era meu lembrete, minha armadura. O Brasil me ensinou que a liberdade tem um preço, e eu estava disposta a pagá-lo.